O beijo na boca é um dos principais temperos dentro de um casamento. Porém, a maioria dos casais não sabem utilizar. Eu sou Fabiola, psicóloga há 13 anos, especialista em comportamento humano e terapia de casal. E se tem uma realidade que dentro do meu consultório eu acompanho muito de perto, é a realidade de casais, que depois de casados parece que a química, a sintonia se desfaz. E esses casais, quando chegam, quando a gente vai esmiuçar, vai investigar a realidade, a primeira coisa que eu observo em 90% dos casos que eu atendo são casais que depois que se casaram, pararam de beijar na boca. Gente, eu não consigo compreender essa lógica. Quando se namora, quando está naquela fase da pegação, é super comum, naquele calorão, os hormônios à flor da pele, você quer beijar a pessoa o tempo todo, você quer estar com contato íntimo com essa pessoa o tempo todo, e aí se casa na expectativa e na necessidade de ter maior aproximação e com isso que essas pessoas tenham mais intimidade. E acontece exatamente o contrário. Depois que se casa, a intimidade vai embora. Os casais que se casaram com a ânsia, com o desejo de estarem mais próximos, com a chegada do casamento, esses casais se distanciam. E esse é um dos primeiros pilares que a gente precisa reajustar dentro de uma terapia de casal. É muito comum eles chegarem com aquele discurso: a gente já não tem mais uma vida sexual ativa. Como é que vai ter essa vida ativa uma vez que não tem o quê? Produção de hormônios. Quando se beija na boca, é como se fosse uma tomada que você liga e aí você sente vontade, você sente desejo, mas os casais não fazem isso. Passam o dia inteiro trabalhando, quando chegam em casa vão falar de conta, de filhos, de problemas e a intimidade fica de lado. Tem casais que sequer vão dormir juntos. Um vai dormir em um horário, o outro vai dormir em outro horário completamente diferente. E aí, quando eles se encontram, é só para discutir problemas. E ali existe um esfriamento da relação. Não tem como você querer ter uma vida ativa, de intimidade ativa, se não houver o quê? Aquecimento da lenha. E essa lenha se diz do quê? Principalmente para as mulheres. As palavras, os elogios, que isso é muito importante para a mulher. E no caso do homem, o homem necessita muito do contato físico. Ele necessita, porque o homem é muito visual, ele gosta disso. Então são linguagens diferentes, tendo que se conectar dentro da relação. E esses casais, por um não entender a linguagem do outro, é onde eles acabam se distanciando. Então eu queria assim dar uma dica para você, uma dica que vai servir aqui para todos os casais que estão me acompanhando. Quer dar uma melhorada significativa no seu relacionamento? Volte a beijar na boca. E aqui eu não estou falando de selinho não, tá? Isso não é beijo. Selinho não é beijo. Estou falando de beijo de verdade, porque é a hora que você vai voltar a se conectar com troca realmente significativa nesse relacionamento e você vai ver o tanto que isso vai fazer diferença na sua relação. Isso precisa ser um hábito diário. Tem casais, eu faço essa pergunta aqui para você, que é casado há muitos anos. Com que frequência você beija o seu marido? Beijo, beijo, beijo mesmo. Tem gente que fica uma semana, meses sem beijar e quer ter desejo, gente. Como? Nosso cérebro é tudo interligado. No momento que você beija, você tá mandando um monte de informações pro seu cérebro de que, precisamos, lubrificar as partes, enfim. Então é hora da gente ficar atento a alguns detalhes que são só alguns ajustes que às vezes precisam ser colocados dentro da relação, só que os casais às vezes deixam passar despercebido. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, seu comentário, sugestões também de vídeos que vocês gostariam que eu falasse sobre, porque aí eu vou trazendo mais conteúdos, se esse tipo de conteúdo for interessante para vocês. Coloca aqui para mim as sugestões nos comentários.